Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Estatística e Indicadores Aplicada à Gestão Pública. E eu sou o Joanimar Souza e eu vou fazer aqui minha audiodescrição para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Sou um homem pardo, de estatura mediana, bonito, segundo minha mãe. Estou utilizando nessa aula uma calça bege, uma camisa branca e um blazer bege marrom. Estou hoje no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim, paredes brancas com linhas na cor cinza e letras grandes que formam a palavra EAD Construindo Realidades. E esse é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. E vamos iniciar a nossa aula, a nossa quinta aula. E nós vamos trabalhar hoje indicadores, né? Construção de indicadores. Como é que a gente vai fazer a construção de indicadores? É difícil fazer isso? Não é nada. Tudo é uma moleza nessa disciplina. Os nossos objetivos da aula de hoje: identificar as etapas de construção de indicadores e exemplificar os critérios de seleção de indicadores, ok? A pergunta que norteia a nossa aula: quais as etapas de construção de um indicador? Quais as etapas de construção de indicador? O que eu preciso para construir um indicador? Ok? A nossa referência básica que está no nosso ambiente virtual, ok? Elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse material está lá no nosso ambiente virtual. Esse outro também, o material base da nossa disciplina, está disponível na minha biblioteca, vocês têm acesso. E vamos dar início aqui. Poderíamos falar, encerrou a aula, né? Basicamente, essa figura aqui constrói já responde a nossa pergunta norteadora e simplifica a construção de indicadores. Vai trabalhar com a construção de indicadores, essa figura simplifica todo o processo, ok? Se eu for trabalhar com construir indicadores, eu tenho aqui 8 etapas a seguir, ok? São 8 etapas que a gente tem para seguir na nossa construção de indicador. Se você vai só fazer uma complementação de um indicador já existente, você pode iniciar da etapa 2. E se você vai avaliar, né, para avaliar o indicador de programa existente, você pode começar aqui da rampa 3, ok? Da rampa 4, desculpa, para iniciar isso, ok? Mas vamos trabalhar aqui, ó. Nós vamos trabalhar com todos eles, que é para construir. Então eu vou avaliar objetivos e metas, identificar interessados, definir tipos de indicadores, definir critérios de seleção, mapear indicadores, candidatos, realizar aquela análise trade-off e, por fim, validar os indicadores e cadastrar esses indicadores. Pronto. O que vem a ser, então, a primeira etapa de 8 lá? Avaliar objetivos e metas, ok? Então, a identificação do problema, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o problema que a gente quer mapear, né? O indicador, ele é um número, ok? Uma informação que ele vai trazer luz sobre uma determinada situação, ok? Nessa aula a gente já falou, na aula anterior, né? Desculpa, a gente falou de vários indicadores, né? Exemplos e tudo mais. Por exemplo, a gente trabalhou muito com a ideia, ficou falando muito na ideia de evasão. Ele traz essa informação. O que é evasão? É a quantidade de pessoas que não concluíram um curso por qual foi matriculada, ok? Entraram no curso e evadiram ao longo do curso por uma situação ou outra, ok? Então, identificação de um problema. Evasão escolar, por exemplo, ok? Evasão escolar é um problema. Então, a gente vai olhar para definição e causas e raízes desse problema, ok? A segunda coisa que a gente vai fazer é evidências de que o problema existe, ok? A gente vai tentar ter evidência de que há um problema que existe, tá bom? E aí, você é gestor público de onde? Da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, ok? De planejamento, de orçamento, de gestão de pessoas. Então, você vai ter lá um problema, uma situação e vai identificar isso, né? Você vai construir um indicador para aquele setor. Então, você vai olhar esse planejamento aqui, vai olhar esse planejamento para construir um indicador que seja útil e assertivo para o seu problema.
ações desenvolvidas com maior relevância, entrevistas ou reuniões com a equipe gerencial, ok? Isso aqui é para você que está construindo um indicador, né? Eu vou construir um indicador para a gestão de pessoas da prefeitura do município X, ok? Eu quero identificar identificar, por exemplo, a porcentagem de servidores que tem a capacitação para a execução de uma determinada tarefa, de uma determinada atividade, ok? Então, às vezes eu vou identificar, mapear se tem todos os servidores, eu vou precisar de implementar um curso de formação, um curso de capacitação, entendeu? Então, eu estou levantando essas informações para identificar o problema. Numa situação como essa, por exemplo, gestão de pessoas, mas isso se extrapola para todos os problemas da administração pública. Identificar uma técnica muito utilizada para isso é essa técnica chamada SMART, né? Ou seja, tem que ser um acrônimo, né, que significa específico, mensurável, atingível, relevante e tempo. Então tem que ser um indicador, uma ferramenta que tem que ser específica para aquele problema, tem que ser mensurável, eu consigo obter informações para calcular, tem que atingir, né, são valores que eu preciso chegar a ter eles, ter acesso a eles, eles têm que ser relevantes, ok? E eles têm que ter, tem que ser dentro de um determinado tempo, né? Igual o exemplo que eu falei lá, eu quero avaliar, por exemplo, a empregabilidade de um curso, de uma graduação de psicologia, de uma graduação de gestão pública. Eu tenho que fazer essa avaliação 2, 3 anos depois que o pessoal concluiu o curso, entendeu? Porque demora-se para pessoas que estão no mercado de trabalho entrar em empregabilidade. Então, depende muito, esse tempo é muito relevante, ok? Então, identificar etapa 2 daquela construção lá, identificar os principais interessados naquele indicador, ok? Então, você vai fazer um indicador, quais são os principais interessados, ok? O indicador de saúde, quem são os principais interessados? É a comunidade, é a sociedade como um todo, é o gestor de uma determinada secretaria, é os órgãos de fiscalização que estão solicitando essa informação, tipo o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Promotoria, é a Câmara Municipal, ok? Identificar os interessados e os principais interessados, ok? Para você lá na última etapa fazer a divulgação dessas informações e cadastrar isso. Definir os tipos de indicadores, né? E esse indicador que você está construindo, ele vai ser um indicador-chave daquele problema? Ou ele vai ser um indicador complementar? Ou vai ser ainda um indicador específico? Lembram da última aula? Indicador-chave, indicador complementar e indicador específico, ok? Indicador-chave é que resume, né? Resume toda uma área específica. O IDEB, né, resume toda a área da educação do município, por exemplo. Indicador chave, algum indicador daquela escola específica lá, evasão daquela escola, número de professor-aluno daquela escola, alguma coisa, número de matrícula. E indicador específico, por exemplo, são os dados mais brutos, né? Por exemplo, número de alunos matriculados, quantidade de professores que existem naquela escola, ok? A quantidade de recursos para a merenda escolar. São diversos indicadores que você pode definir. Perfeito? Esses indicadores aqui, esses tipos de indicadores, aí vai variar de situação para situação, né? Quer avaliar sobre o transporte do seu município? Então, você vai definir os indicadores que relaciona ao transporte, né? Quanto tempo que as pessoas demoram para chegar até o seu local de trabalho, a distância que é percorrida, e aí você pode levar até outros indicadores, inclusive ambientais, nessa análise. Definir os critérios de seleção, né? Como é que a gente vai fazer as etapas, as eliminatórias, as classificatórias de cada um desses indicadores? Todas as informações são importantes ou não? Aqui, como é que a gente faz esses critérios de seleção, né, de indicadores? Lembra da aula anterior? Então, esses critérios que a gente está vendo aqui, a gente olha aqui, ó. Ele é representativo, ok? Ele é mensurável, ele tem uma confiabilidade da fonte,
ok? Tempestivo, eu consigo essas informações em tempo hábil, né? Então, eu sou o secretário de Agricultura do município, eu trabalho na Secretaria de Agricultura do município e eu preciso fazer uma pesquisa, mas vai demorar 2 anos, né? E aí, essa informação, daqui 2 anos, já mudou alguma situação, alguma legislação, e aí essa demanda não vai ser feita em tempo hábil, então esse indicador aqui não dá para ser ele, vamos pensar em outro indicador. É isso, na hora de construir o indicador, você vai fazendo essa classificação ali desse dado. Além disso, facilidade de acesso à obtenção, né? Confiabilidade na metodologia, desagregabilidade espacial, né, envolve por exemplo, de um município, envolve toda a área do município. Simplicidade de construção e entendimento, né? Ele é de fácil entendimento, de fácil construção. Ele é objetivo, ou seja, informa de forma direta a informação, ou ele leva a interpretações. Atendimento às necessidades de informações, atende às necessidades de informações daqueles interessados, que a gente viu lá na etapa 2. A economicidade, né, de obtenção, né? Às vezes eu até consigo obter ele em um tempo interessante, tá? Só que o custo para o município é tão grande que às vezes não é viável, né? É muito caro você levantar essa informação e tudo mais. Então é melhor pensar em outra alternativa na hora de construir um indicador, ok? E ele estabilidade ao longo do tempo, né? Eu consigo mensurar isso ao longo de vários anos, por exemplo, entendeu? Eu consigo, né, ter essa informação para ter uma visão completa daquela situação ao longo do tempo. Então, o indicador, ele é possível de construir, você tem alguns critérios aqui para fazer essa análise. Outros critérios ainda, ele pode ser rastreável, né, ao longo do tempo. A desagregabilidade social, tinha demográfica, agora sociodemográfica. A disponibilidade quando necessário, né? Toda vez que eu preciso dessa informação eu tenho acesso, né? Sensibilidade à intervenção, né? Então há fatores que podem, né, mudar aqueles valores, e a existência de um suporte técnico, né? Então, por exemplo, eu quero calcular a cesta básica do município. Ok? Cesta básica, se você olhar esses critérios, tem um suporte técnico, tem uma equipe que calcula a cesta básica todos os meses, ela é sensível a essa intervenção, por exemplo, o aumento de um determinado produto intervém naquele indicador da cesta básica, ele é disponível quando necessário. Então, todos esses critérios que a gente trabalhou aqui do lado de cá, por exemplo, ele é acessível, por exemplo, ele é representativo da sociedade, ele é mensurável, a confiabilidade das fontes, tempestividade, fácil de obtenção. Então, por exemplo, a cesta básica do município X é um valor do município, cesta básica e tal, é um indicador, por exemplo, que leva em consideração todos esses elementos aqui, por exemplo, ok? Então, é nesse sentido, os critérios para você que está construindo um indicador lá na gestão onde você vai atuar, leva em consideração essas etapas aqui. Mapear indicadores candidatos, né? Mapear indicadores candidatos. Então, às vezes pode ter, por exemplo, indicadores simples, né? Quantidade de alunos evadidos, né? Indicadores compostos, por exemplo. Já o que significa isso? Expressam a relação entre duas ou mais variáveis e podem ser razão, proporção, coeficiente, taxa de porcentagem, ok? Então, por exemplo, indicador simples é um número bruto, ok? Quantidade de alunos evadidos, quantidade de alunos matriculados, ok? Quantidade de alunos formados, ok? Então, por exemplo, você tem números brutos, valores simples. Já o indicador composto é quando você tem alguma aplicação estatística, né? Você aplica alguma razão, alguma proporção em cima. Então, por exemplo, taxa de evasão, você está levando em consideração ali o número de alunos matriculados e o número de alunos que evadiram ao longo do curso, nesse exemplo. Realizar essa análise trade-off significa que eu vou levar em consideração o indicador que eu estou construindo e verificar se ele se constrói ao longo do tempo, ele permanece, esses dados podem ser obtidos a qualquer momento ou não, ok? Então, sabe aquele planejamento da estatística que a gente fez lá na aula 1?
né, que é a crítica, você faz a crítica dos dados, né, a crítica do levantamento, você fez uma pesquisa estatística e você faz uma análise crítica das informações, se todas as informações estão corretas, coletadas em tempo hábil, é essa mesma análise que a gente traz aqui no trade-off para indicadores, ok? Só muda o linguajar, mas a ideia é a mesma, é essa análise crítica daquele indicador, se ele tem essas informações, é tempestível, é você analisando todas essas etapas anteriores. E agora, a validar os indicadores selecionados. Como é que a gente vai fazer isso? Os indicadores escolhidos, eles são válidos para expressar os resultados? Né? Então, são perguntas que você vai passar por elas na construção do seu indicador, correto? E esse indicador que você está construindo para a Secretaria de Meio Ambiente, ele responde, por exemplo, isso aqui, os indicadores escolhidos são válidos para expressar os resultados? Tem relação direta com os objetivos do programa, da política pública, né? O indicador que você construiu para a Secretaria de Agricultura são oriundos de fontes confiáveis, ok? São oriundos de fontes confiáveis? São informações que a gente teve acesso, por exemplo, no IDARON. Opa, o IDARON é uma fonte confiável, bacana. São informações que eu obtive ali no Zé da Esquina. Opa, aí não é uma fonte confiável, ok? Porque, né, eu preciso ter uma fonte confiável, é isso. São mensuráveis, ou seja, eles podem ser calculados, trabalhar em cima deles e tudo mais. São quantidades suficientes para expressar as dimensões envolvidas, ok? Ele consegue responder à totalidade daquelas informações, ok? É nesse sentido que essa etapa que você passa para validar a construção dos seus indicadores. E ainda temos aqui, considerar se a dimensão territorial foi atendida naquele indicador. Atendeu toda o município ou só foi um bairro específico, o indicador que você fez? A não ser que a política é só para aquele bairro. Expressam questões transversais quando existirem, né? Sei lá, ou situações adversas. As limitações inerentes a indicadores foram consideradas, porque às vezes os indicadores eles podem, né, sofrer com intervenções, por exemplo. Indicadores de matrículas, por exemplo, em um determinado curso, eles podem estar muito associados com, por exemplo, a chegada de uma grande empresa na região. Então, aquela empresa que ia vir para aquela região, né, para aquele determinado local, opa, não vem mais, por exemplo. E aí, aquele curso, o que vai acontecer com aquele curso? Então, as limitações inerentes a um indicador foram desconsideradas, por exemplo, atende ao critério de completude dos atributos elegidos para o seu cadastramento, ok? São vários elementos. E, por fim, cadastrar esses indicadores. E aí, essa é a última etapa. Se você passou por todas as 7 primeiras, essa é a última etapa fácil. É você construir, cadastrar esse indicador e aí fazer, a partir daqui, lembra do critério, mensurar mensualmente, né, tempestivamente essas informações, estar disponível para a sociedade, estar disponível para aqueles interessados. Quem são os interessados? É o Tribunal de Contas, é a Câmara de Vereadores do município, é a sociedade, com certeza, é os professores, entendeu? Para que eles possam depois ter acesso a essas informações e, a partir dessas informações, tomarem uma decisão quanto àquilo, entendeu? Por exemplo, o coordenador do curso tem a informação da evasão de um determinado curso? Tem. Opa, então a partir disso ele vai fazer o seguinte: opa, professores, o nosso curso está com uma evasão altíssima e um dos fatores foi a parte didática do curso, a parte pedagógica. Vamos repensar então os nossos planos de ensino e as nossas formas de trabalhar em sala de aula para que a gente possa diminuir a evasão do nosso curso. É um exemplo. A partir da informação que estava lá cadastrada, tinha acesso a essas informações, o professor tomou uma decisão. Isso não é exemplo que a gente está trabalhando em taxa de evasão, mas isso aí imagina para todos os outros indicadores que você possa construir. Ok? Então, o fluxograma final da nossa aula de hoje é isso. Vou construir um indicador, ele vai levar em consideração todos esses 8 elementos aqui. Tá bom? Ele vai levar em consideração esses 8 elementos aqui
você vai avaliar o objetivo, identificar os interessados, definir indicadores, definir os critérios de seleção, mapear esses indicadores, fazer aquela crítica, análise crítica dos indicadores, se está mensurando ou não. Essa crítica ela é feita ali antes de você, né, validar esses indicadores e, por fim, apresentar esses indicadores àqueles que são interessados. Beleza? A gente vai encerrando essa nossa primeira aula nossa quinta aula da disciplina, segunda aula de indicadores, tá bom? E a gente continua na nossa próxima aula, nossa sexta e última aula, para a gente finalizar esse conteúdo e aguardo vocês lá. Educação à distância, mudando realidades.